Fala aí pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, otomista. E faz tempo que eu não gravo um vídeo mostrando o meu rosto, né? O último que eu fiz, não lembro agora qual foi, então eu vou tentar me reacostumar com isso. Hoje eu quero trazer um vídeo fazendo uma análise do último livro que eu li, que foi o livro Invasão Vertical dos Bárbaros, do nosso grandioso mestre Mário Ferreira dos Santos. Eu já falei ele aqui no canal, que ao meu ver ele foi o maior filósofo da história do Brasil. E talvez o brasileiro mais sábio e inteligente da nossa história. Realmente algo impressionante, nós temos alguém como Mário no nosso país. E nesse livro, Invasão Vertical dos Bárbaros, ele faz uma análise do sentido da invasão dos bárbaros, não no sentido militar, físico, mas no sentido da invasão cultural, uma invasão da inteligência, dos valores. É isso que ele trata aqui no livro. E ele acaba dividindo o livro em duas partes. Na primeira parte dele, ele fala do lado de uma cultura bárbara no sentido afetivo do homem, ou seja, no sentido do seu comportamento. Agora, na segunda parte, ele fala de uma invasão no sentido intelectual, no sentido cultural. E uma coisa que o Mário, ele é muito mais maduro do que vários outros filósofos, é que ele tem noção de que o mal no homem existe no interior dele, existe dentro do homem, na sua vontade corrompida. Porque muitos filósofos ao longo de toda a história, eles atribuíram a origem do mal a várias coisas. Marx disse que foi pela luta de classes, Nietzsche diz que foi pela moral, Sartre afirma que o inferno são os outros. Então, muitos filósofos na história deram vários motivos para a origem do mal no homem. Mas o Mário, ele tem a noção de que o mal no homem existe por conta do pecado original. Porque todo homem já nasce com uma vontade corrompida. E aí ele explica no livro que o homem sempre vai se inclinar para o seu lado animalesco, para o seu lado mais primitivo. Isso é algo que Aristóteles diz ao afirmar que é muito mais fácil ser depravado do que ser virtuoso, e o Mário confirma isso. Mas aqui eu vou fazer uma análise de que aonde começou a queda da nossa cultura e como é que ela realmente se espalha, como que ela se manifesta, baseado naquilo que o Mário disse e também nas minhas próprias reflexões. Então, primeiramente, falando do lado afetivo do homem, no seu lado mais comportamental, o Mário diz que essa cultura bárbara cria 4 características no nosso comportamento, na nossa afetividade. A primeira dessas características é a alta valorização da força física. Por que isso? Porque, veja, se nessa parte cultural do homem, da alta valorização do seu lado mais animalesco, evidentemente o primeiro objeto vai ser a alta valorização do corpo. E aí isso se manifesta, primeiramente, em uma alta valorização da força sobre a inteligência. Veja que o Mário, ele fala que não é ruim você querer ser forte. Isso é bom, até porque isso é um ditado que existe desde a filosofia grega, o famoso mente sã em corpo são. O lado ruim é quando tem uma grande valorização da força sobre a inteligência, o que existe muito na nossa cultura. A gente vê no YouTube e em toda a internet muitas pesquisas de tipo assim, como ser mais forte, como ser mais atraente, como entrar em forma, como entrar no shape, do que em como ser mais inteligente, como ter mais cultura, muito mais. Igualmente, a gente vê as academias sempre cheias e com cada vez mais pessoas indo atrás. Em contrapartida, as bibliotecas estão quase sempre vazias. Agora, a segunda característica é uma alta valorização do sensualismo, o lado sexual do homem. Basta a gente entrar nas redes sociais para ver muita coisa disso, muita coisa mesmo, e o fato ainda de que a indústria dos filmes adultos é a segunda indústria que mais faz dinheiro no mundo, só atrás da indústria de alimentação. Isso é algo que é muito explorado nessa cultura bárbara. Porém, Mário, ele fala, né, que o foco dessa cultura bárbara é a alta valorização do físico do que sobre o emocional e o intelectual.
Porém, isso não se restringe unicamente ao corpo, mas também tem o lado de que, terceira coisa, o homem dá muito valor para a horda, para o tribalismo, ou seja, o que importa aqui não é ter poucos amigos verdadeiros, mas muitos amigos falsos. Quanto mais fama, quanto mais popularidade, quanto mais seguidores, quanto mais amado, quanto mais admirado, melhor você vai ser. E isso é algo que tem muito valor na nossa cultura bárbara. E a quarta e última coisa é a alta valorização do dinheiro. A gente vê aqui no Brasil que o conhecimento ele é extremamente odiado, desprezado e inutilizado. E, ao mesmo tempo, os altos cargos e o diploma têm muito valor, muito valor. Também faz parte da nossa cultura bárbara. Agora, para o lado da parte intelectual e cultural do homem, ele fala que isso tem como base a separação da religião, filosofia e ciência, porque na filosofia antiga e medieval, todos os intelectuais sabiam que as três eram meio que uma coisa só, porque as três tinham como principal objeto a verdade, e as três levavam o homem a isso. Porém, com o tempo, separou-se a religião da ciência e, após isso, ainda mais a separação da filosofia da ciência. E hoje, as três elas são encaradas como áreas completamente opostas, como completamente diferentes. E aí isso faz nascer a cultura do negativismo. O que é isso? É a filosofia limitadora, o que fez nascer várias na história. Por exemplo, o empirismo, que exclui a razão e dá muito valor para os sentidos. O racionalismo, que dá muito valor para a razão e exclui os sentidos. O ceticismo, que exclui os dois, porque afirma que é impossível o homem deter conhecimento. O materialismo, ateísmo e niilismo. Os três são graus diferentes, só que representam uma coisa só. Materialismo nega o espiritual, a metafísica. Ateísmo nega Deus. Niilismo nega o sentido da vida. Então, a gente vê que são só culturas negativistas, excluem uma coisa, negam algo que eleva o homem. Ou seja, são unicamente filosofias limitadoras. E a origem disso tudo tem na separação da religião, ciência e filosofia. E aí, além dessas culturas negativistas, a gente pode citar ideias sociais primitivas, infantis e medíocres, que foi aquilo que eu falei no início do vídeo, em que muitos filósofos atribuíram a origem do mal, a origem da miséria social humana a vários fatores, mas se esqueceram do que aquilo que é de fato, que a origem do mal existe no homem, na sua vontade corrompida e na sua razão limitada. Tudo isso criado pela invasão vertical dos bárbaros, essa cultura bárbara, essa cultura animalesca e primitiva. Mas entenda, gente, isso é algo que não existe só no Brasil. Todo mundo, todos os países sofrem com isso, alguns em maior e menor grau. Evidentemente, o Brasil sofre muito com isso. Mas aqui tem uma reflexão importante. A única maneira de nós revertermos isso tudo é criando uma outra cultura, criando uma nova geração de artistas e intelectuais, criando uma boa cultura, a alta cultura de verdade, que é universal, que é verdadeira, que eleva o homem e que o torna mais inteligente, e não algo baixo, algo animalesco, bárbaro, medíocre, infantil e primitivo. Não é isso que nós queremos. É por isso que eu não consigo entender quem fala assim, não, se esse político ou essa ideia subir ao poder vai ser a solução definitiva para o país, agora sim o Brasil vai dar certo. Gente, o grande caos do Brasil é extremamente profundo. Isso é algo que em anos não vai se resolver. Em décadas não vai se resolver, leva-se muito tempo, mas a única forma é se criando uma outra cultura, uma alta cultura boa. Não vai ser através do voto, não vai ser através da política, vai ser unicamente através cultural e intelectual, porque o grande problema do Brasil está nesses fatores. O Brasil ele é muito corrompido nisso, isso é algo que
que eu criei um ditado, que é: o brasileiro, ele tem um coração de direita, mas uma cabeça de esquerda. Entenda, não se trata só de direita ou esquerda. Novamente, é uma questão cultural e intelectual. É preciso criar uma alta cultura no Brasil, no qual não existe. E a prova disso é que não se tem muitos filósofos aqui no Brasil. Muito menos no nível do Mário Ferreira dos Santos. Então, a origem disso tudo é a má cultura que se tem aqui. Uma cultura realmente podre. E que se precisa mudar urgentemente. E é isso. Essa é a minha reflexão. Eu indico a todos vocês para lerem esse livro e qualquer outro livro do Mário, porque ele é um gênio, ele é muito bom. Então é isso. Leiam esse livro e estudem o Mário Ferreira dos Santos, porque vai mudar definitivamente suas vidas. É isso, pessoal. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Abraço.